Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês hoje a noção de módulo. Vamos montar aqui uma playlist falando sobre função modular, equação modular, enfim, as operações de um modo geral com módulos. E aí a gente vai fazer uma introdução aqui bastante legal para que a gente possa ter uma noção e uma base para a gente dar continuidade a este estudo que é tão importante e que causa tanta dúvida na cabeça do aluno. Muitos alunos têm muitas dificuldades em relação a trabalhar com funções modulares, com equações modulares, enfim. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a definição. Nós vamos primeiramente definir o módulo geometricamente. O que seria o módulo de um número? A definição é a seguinte: para todo x real, o módulo de um número x, e a gente escreve esse x, né, esse número, né, entre duas barrinhas, né? Aqui a gente lê módulo de x, é uma distância. A gente tem que relacionar módulo com distância. Então, módulo, quando a gente fala de módulo, nós estamos nos referindo à distância desse número em relação ao zero. Tudo bem? Então, aí eu dei um exemplo aqui na reta real. Por exemplo, se eu tenho um módulo de x aqui, ó, eu tenho o x disposto na reta real e o módulo dele é esse pedacinho aqui, ó, que vai do zero até o ponto onde ele está localizado na reta real. E a gente escreve a simbologia como sendo módulo dx. Agora, em uma outra visão geométrica, o módulo ele nunca vai ser negativo. Por quê? Porque ele trata-se de uma distância. Estamos nos referindo a uma distância. Mas ele pode se posicionar na reta no campo dos números negativos. Isso não vai alterar em nada. O que vai alterar o nosso entendimento? Nós vamos imaginar a que distância o valor está do zero. Por exemplo, eu coloquei aqui à esquerda do zero. Vocês todos conhecem, a maioria, que à esquerda do zero são números inteiros negativos. Então, eu posicionei o x aqui num ponto da reta real à esquerda do zero. Então, um módulo desse x vai ser essa distância aqui, ó. E a distância ela nunca vai ser negativa, ela vai ser positiva. O resultado aqui é um valor positivo, pois estamos considerando a distância do zero até aqui, ó. Certo? Desse ponto até o zero. Muito bem. Exemplo numérico. Qual é o módulo de 5? Ora, pessoal, olhando a reta real, 1, 2, 3, 4, 5. O módulo de 5 é essa distância aqui, ó. O módulo de 5 vai do zero esse é o módulo de 5, que é o próprio 5, né, pessoal? A distância é o próprio 5. E daí, e o módulo de menos 3? O módulo de menos 3, eu localizei aqui, ó, na reta, o menos 3. Ó, olha onde está o menos 3. Vamos caminhando até o zero. Então, ó, o módulo de menos 3 é essa distância. Olha quanto nós andamos, ó, uma unidade, 2, 3 unidades. O módulo de menos 3 é 3. É a distância 3. Ele está distante 3 unidades do ponto zero ali. Então, o módulo de menos 3 é 3. Então,
para a gente fechar isso de uma maneira bem tranquila e vendo geometricamente isso, o módulo de um número, ele nunca vai ser negativo, ele vai ser sempre positivo. O módulo de um número refere-se à distância dele em relação ao zero, ok? Bom, do ponto de vista algébrico, nós temos que levar em consideração a definição aqui, ó, algébrica, do que é módulo. E aí a coisa já começa a ficar um pouco mais, digamos assim, elaborada. Precisa-se de entender mesmo. Pessoal, parece bobagem, mas essa base aqui, ela é fundamental para se resolver questões mais complexas. Sobretudo, essa definição algébrica. Sobretudo, essa definição algébrica. Se você entender bem a definição algébrica aqui, certamente você não vai errar uma questão de módulo. Então, o que diz a definição algébrica de módulo? Bom, o módulo de x, se o x for positivo, ou seja, se o x for maior ou igual a zero, ele vai ser o próprio modulando, ou seja, o próprio valor que está ali dentro, ok? Agora, se o x for um número menor do que zero, o módulo de x vai ser o x com sinal trocado, vai ser esse valor com sinal trocado. Quando eu coloco um menos aqui na frente, quer dizer que se aqui fosse menos 4, o módulo de menos 4 seria o quê? Menos, entre parênteses, menos 4. Ou seja, o resultado daria positivo. Então, módulo nunca vai ser negativo, vai ser sempre o resultado positivo. Essa é uma condição, uma definição algébrica do módulo. Repetindo, se o módulo for um número positivo, vai ser ele mesmo. O módulo vai ser ele mesmo. Vai ser o próprio número. Agora, se esse número for um número negativo, o módulo dele vai ser com o sinal trocado. Ok? Vai ser menos, por exemplo, genericamente falando, o módulo de x, se o x for maior do que zero, vai ser o próprio x. Agora, o módulo de x, se o x for menor do que zero, vai ser menos x. Ou seja, vai ser o x com o sinal trocado. Dei uns exemplos numéricos aqui, onde eu trago o módulo de 7. Bom, 7 cabe nessa definição. X maior do que zero. Quando eu tenho isso aqui, qual é o módulo? É o próprio x, então é o próprio 7. Módulo de menos 4. Opa, caiu nessa definição aqui, ó. Se o x é menor do que zero, menos 4 é menor que zero, eu tenho que fazer o quê? É esse valor com um sinal trocado. Vai ser menos, podemos até colocar assim, ó, menos 4. Menos com menos dá mais, o módulo é 4. O módulo de 0,5, ele é positivo, né? Maior ou igual a zero, então vai ser o próprio modulando, ou seja, o modulando é isso aqui, é o 0,5. Módulo de menos 3/4, opa, caiu no número negativo. Se ele é negativo, ele vai sair do modulando com um sinal trocado. Vai ser 3/4. E o módulo de zero? Fixei aqui. Qual a distância do zero em relação a zero? Zero. Tudo bem? Outros exemplos que eu julgo ser bastante interessante, que pode nos induzir ao erro de acordo com o que foi dito ali anteriormente, dá uma vontade danada da gente pegar e já ir fazendo de um modo geral, mas nesses exemplos assim, a gente tem que analisar um pouco mais. Nós não podemos sair fazendo aleatoriamente, tomando assim as decisões aleatoriamente. Temos que analisar, sermos bastante críticos quando vemos uma questão.
Aqui eu tenho o módulo da raiz de 7 menos a raiz de 2. Lógico, aqui está tranquilo, porque a raiz de 7 é um número, vai ser um número maior do que a raiz de 2. E quando você subtrai um número maior de um número menor para um número menor, se eu tenho raiz de 9 menos a raiz de 4, a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2, resultado, 3 menos 2 dá 1, positivo. Então, nós temos que analisar isso aqui como sendo positivo ou negativo. Vocês concordam que a raiz de 7 é maior do que a raiz de 2? Acho que sim, né? Se eu tenho um número maior subtraindo um número menor, o meu resultado aqui vai ser o quê? Um número maior ou igual a zero, né? Certo? Vai ser um número maior ou igual a zero. Caiu na definição o quê? Módulo de x igual a x quando o x é maior ou igual a zero. O x aqui, nesse caso aqui, é maior ou igual a zero. O resultado disso aqui é maior ou igual a zero. Então, é o próprio raiz de 7 menos a raiz de 2, e eu não estou preocupado em dar essa resposta aqui, que isso aqui é um número irracional e vai ser aproximado, né? Não há necessidade de fazer mais nada a não ser isso. Agora, veja bem, esse é outro exemplo aqui, ó, que é legal a gente falar, porque às vezes a gente vai, bate o olho, tá, peraí, raiz de 3 menos raiz de 7, dá raiz de 3 menos raiz de 7. Não é bem assim, não. A raiz de 3, pensando aproximadamente, vai ser 1, alguma coisa menos 2, alguma coisa, que é a raiz de 7. 2, alguma coisa da raiz de 7. Ok? Fazendo uma aproximação grotesca, assim, grosseira, né? A grosso modo. Então eu tenho um número menor subtraindo um número que é maior em absoluto, né? Um número maior em valor absoluto. Logo que o resultado aqui vai dar negativo. Então, ó, aqui eu vou ter um valor menor que zero. Aí eu caí na condição o quê? Quando o módulo de x vai ser, quando ele é menor do que zero, eu pego ele e troco o sinal dele. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Menos a raiz de 3 mais a raiz... Menos, né? Menos a raiz de 7. E aí a gente pode melhorar isso aqui, como tirando do parênteses, vai ficar menos a raiz de 3. Vou trocar o sinal, né? Mais a raiz de 7. E aí, para ficar bonitinho, o positivo sempre, normalmente a gente escreve ele em primeiro, raiz de 7 menos a raiz de 3. Esse é o módulo desse valor aqui. Notaram? Raiz de 7 menos a raiz de 3. Então, nós não poderíamos pegar simplesmente e resolver e falar o módulo não vai ser negativo nunca, então vai ser o próprio raiz de 3 menos raiz de 7. Não. Analisamos profundamente. Ó, a raiz de 3 é um número menor absolutamente, um valor absoluto, em valor absoluto, ele é menor do que a raiz de 7, né? Então, se eu tenho um número que é maior no valor absoluto que um outro número, se ele é menor, a subtração vai dar um número negativo. E se a subtração aqui dentro do modulando vai dar negativo, a gente recai nessa definição, que quando o x é menor que zero, o módulo vai ser com o sinal trocado. O módulo disso é isso aqui com o sinal trocado. Certo? E uma outra coisa que é importante a gente lembrar e que a gente faz no automático, e muitas das vezes a gente não está percebendo o que está fazendo, mas faz. Quando eu tenho a raiz quadrada de a elevado ao quadrado, na verdade, nós costumamos a falar o seguinte: corta este com este, mas na verdade a gente está calculando o módulo de a. A raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. Veja só,
Nesse caso, no exemplo A, se eu pegar a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, aqui tudo bem, se eu cancelar, vai dar 5. Tudo bem. Tá, mas olha o exemplo B. Se eu cancelar aqui, ó, eu vou encontrar menos 2. Existe um número que elevado ao quadrado dá menos 2? Não existe nenhum número. Não existe um número negativo que elevado ao quadrado vai dar um número negativo. Porque o número elevado ao quadrado ele vai dar sempre positivo. Por isso, a ideia de módulo. A raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado, você pode entender como sendo menos 2 se você usar o módulo. Por quê? Porque o módulo de menos 2, como nós já vimos, é o 2. Tudo bem? Agora vamos para aqui o exemplo B do exemplo anterior que eu tinha colocado, o exemplo C, né? Que eu não havia comentado. Olha só, isso aqui é uma pegadinha, ó. Se o meu x for menor do que 2, qual é o valor do módulo de menos 2 sobre x menos 2? Dá uma vontade danada de dizer que isso aqui é 1. Mas pensa bem, existe uma condicional aqui, ó. Se o x for menor do que 2, pense no número menor que 2, por exemplo, 1. 1 menos 2, como é que ficou aqui? 1 menos 2 fica menos 1. E aí a gente recai aonde? Num módulo negativo. O resultado disso aqui, ó, eu tenho que trocar o sinal dessa expressão aqui, né? Pense num número menor ainda que menos do que 1. 0. 0. 0 é um número menor que 2? Sim. Então, ó, 0 menos 2, menos 2. Eu não poderia cancelar aqui e dizer que é 1 o resultado. Então, primeiramente, para resolver isso aqui, nós teremos que analisar essa expressão que está aqui dentro, de acordo com a condição que foi dada. Então, olha só. Isso aqui, como, de acordo com a condição que x tem que ser menor do que 2, nós vimos que vai dar um número negativo. Qualquer número menor que 2 que eu substituir no lugar do x, o modulando vai ficar negativo. E o modulando ficando negativo, o que acontece na condição? Eu vou ter o modulando com um sinal trocado. Ou seja, menos... Desculpa o barulho aí, que o pessoal gosta de fazer festa, né? E aí, pessoal, nesse caso aí, nós temos o quê? Vamos trocar o sinal de tudo, né, pessoal? Não, aliás, nem precisamos trocar, porque agora estão iguais, né? O resultado deu quanto? Menos 1. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço que deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e dê essa força para que a gente possa atingir mais e mais alunos que tenham dificuldades e que queiram reforçar aí os estudos da matemática, ok? Então, bons estudos para todos vocês e até a próxima oportunidade.